Esta é a meditação 5 da série Aprenda a Ser Feliz com Tal Ben-Shahar. É uma série de meditações que eu estou baseando no livro de Tal Ben-Shahar, professor de Psicologia Positiva em Harvard, para que você possa aprender pouco a pouco as ferramentas que a psicologia positiva traz para que você aprenda a ser ainda mais feliz. Na meditação de hoje, cartografe a sua vida, você vai aprender mais uma técnica que poderá usar e transformar a sua vida para melhor. Então vamos lá? Ajeite-se confortavelmente, você pode se sentar ou se deitar, como quiser. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro. Calma e gentilmente. Preste atenção à sua respiração, ao movimento que seu peito faz enquanto você respira. E relaxe o seu corpo, se solte. Vai entrando em contato direto consigo mesmo, consigo mesma. Deixando a minha voz ir guiando você, para que você possa imaginar uma sala de aula bem bacana, uma sala de aula do tipo ideal, onde você vai ter uma aula sobre psicologia positiva, aprendendo uma técnica para usar depois que sair desse estado meditativo. Porque é isso que eu sugiro a você. Que você faça essa técnica, que você vai aprender de acordo com o que o Tal Ben-Shahar nos ensina. Então eu vou ler para você o exercício do 3º capítulo do livro Aprenda a Ser Feliz. E você pode imaginar que está recebendo essa aula, pode ser que seja diretamente com o Dr. Tal Ben-Shahar, ou um outro professor, ou pode imaginar que eu mesma estou passando esses conhecimentos na sala de aula. Fique à vontade. Pode ser que você se imagine como professor, a sua parte sábia como professor. Você pode usar a minha voz para aprender mais e mais consigo mesmo. Fique à vontade. Respire fundo algumas vezes. E receba as informações deste exercício. Se chama Cartografe a Sua Vida. Vamos lá? Apesar de ser difícil quantificar estados de espírito e emoções interiores, ainda assim é possível avaliar as nossas vidas em termos de felicidade e obter um conhecimento profundo sobre o modo como podemos ser mais felizes. Poderíamos começar por registrar as nossas atividades diárias e avaliá-las com o seu grau de prazer e significado. Você pode se dedicar alguns minutos no fim de cada dia para escrever e refletir sobre a maneira como você despende o seu tempo, e isso pode te ajudar a reconhecer padrões importantes. Talvez você descubra, por exemplo, que passa uma parte significativa do seu tempo em atividades que proporcionam um benefício futuro, mas que você não aprecia, ou a fazer coisas que não têm significado nem te dá prazer. Então você poderá avaliar a sua vida através das lentes da felicidade e decidir acrescentar mais experiências significativas e agradáveis. Pense um pouquinho sobre isso, respire,
Relaxe. Solte o seu corpo, fortalecendo esta imagem de você na sala de aula, aprendendo essa técnica. Imaginando o professor que você quer imaginar, que pode ser você mesmo, ou eu, ou o próprio Tal Ben-Shahar, ou um professor que você goste, te ensinando estas coisas. E o professor, a professora continua. Claro que são palavras do Tal Ben-Shahar. Apesar de existirem princípios básicos que podem nos orientar para uma vida boa, encontrar significado e prazer, por exemplo, não existe uma receita universal para fazer isto. É óbvio que os seres humanos são complexos, multifacetados e diferentes. Cada pessoa é única, é um mundo em si. Ao conhecer mais profundamente as suas atividades cotidianas, você pode ver mais além dos princípios gerais que orientam a sua vida e identificar as necessidades e os desejos únicos da sua vida. Porque você é único, é única, é um universo em si. Durante uma semana ou duas, registre as suas atividades diárias. E no final de cada dia, anote a forma como você dedicou o seu tempo, desde a meia hora que você passou enviando e-mails, ou as 2 horas que você passou vendo uma televisão. Isso não precisa ser uma contabilização exaustiva do seu dia, mas vai te fornecer uma noção geral daquilo que você está fazendo com o seu dia a dia. Se puder, no final de semana, crie um quadro representativo de cada uma das suas atividades, indicando a quantidade de tempo que você dedica a cada uma e o grau de significado e prazer para cada atividade que você faz. Você pode usar uma escala de 1 a 5, onde o 1 indica sem significado, sem prazer, e o 5 indica grande significado ou grande prazer. Ao lado das horas, anote se você gostaria de passar mais tempo ou menos tempo nessa atividade. Se você gosta de passar mais tempo nessa atividade, coloque um sinal de mais ao lado dessa atividade. Caso você queira passar muito mais tempo nessa atividade, escreva 2 sinais de mais. Se for o contrário, se você quiser passar menos tempo nessa atividade, por exemplo, 2 horas assistindo televisão, você pode fazer coisas muito mais significativas em 2 horas. E se você concorda comigo, você pode colocar, por exemplo, um sinal de menos ali. Porque quando você quer passar um período de tempo ainda menor, você deve escrever um menos. Se for muito menor, 2 menos na frente da atividade. Agora, se você estiver satisfeita com a quantidade de tempo que você dedica a uma determinada atividade, ou se não for possível alterar a quantidade de tempo que você dedica àquele momento, escreva ao lado um sinal de igual. Por exemplo, Tal Ben-Shahar dá um exemplo da tabela. Atividade, passar tempo com a família. O significado, 5. O prazer, 4. Tempo na semana, 2 horas. E aí a pessoa quer ficar mais tempo com a família, muito mais tempo com a família, então coloca na frente 2 sinais de mais. Reunião de trabalho, significado, 4. Prazer, 2. O tempo na semana que dedica a isso, 11 horas.
Pelo que eu entendi, não tem jeito de mudar, então não colocou nenhum sinal. Ver televisão, significado 2. Prazer 3. Tempo que dedica à semana, 8 horas e meia. Uau, é preciso colocar 2 menos aqui. É preciso usar melhor o tempo nessa tabela na qual ele dá o exemplo. Então agora, mentalmente, imaginando, você vai fazer a sua tabela. Você vai imaginar o seu dia, pode ser o dia de ontem, por exemplo, e você vai pensar quanto tempo você dedicou à família, ao trabalho, ou fazendo uma coisa que você gosta. Vai colocar o significado de 0 a 5, de 1 a 5. 1 sem nenhum prazer, 5 cheio de prazer e significado. E vai avaliar se você quer dar mais tempo a isso ou menos tempo a isso. Tente colocar também o tempo que você dedica a essas atividades para fazer o exercício completo. E daqui a pouquinho eu volto. Você terá 1 minuto para imaginar esta atividade. Mas é claro, o que eu sugiro é que você realmente faça essa atividade depois que sair deste estado meditativo. Muito bem, daqui a pouquinho eu volto. Muito bem. E agora então, vai integrando esta experiência no seu ser devagarinho. Se tiver alguma dúvida com relação ao exercício, me escreva. Vá voltando devagarinho a sua atenção para o meio externo. E quando estiver certo, quando estiver certa de que é hora de voltar e realmente dominar o seu tempo para que você possa fazer com o seu tempo aquilo que tem realmente significado e prazer, levando em consideração o momento presente e o benefício futuro desse prazer e significado no momento presente, você pode respirar profundamente mais uma vez e abrir os seus olhos, completamente feliz e renovado. Gratidão profunda. Namastê. Até a próxima.